Olá, querido irmão, querida irmã que nos acompanha no canal Apocalipse 18. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mais um vídeo no canal Apocalipse 18. Vamos detalhar um pouco sobre a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo que está mencionado no livro de Apocalipse 14, no seu versículo 9 até 11, dizendo: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que recebem o sinal do seu nome. Então, vamos detalhar um pouco a mensagem do terceiro anjo. Como adorar a besta. Todos os irmãos que permanecerão nos templos católicos, então, estão a adorar a besta. E todos os irmãos que permanecem nos templos adventistas e nos templos evangélicos, conjunto promovendo a falsa liberdade religiosa, então estão a adorar a imagem da besta. Então, aqui também está nos falar como receber o sinal na testa. Se o irmão aceitar com a sua mente em que o domingo é o santo dia, então você está recebendo o sinal na testa. E todo irmão que aceitar que o domingo é o dia do repouso, não pode se trabalhar neste dia, então você está recebendo o sinal na mão direita. Então, estamos no momento em que o quarto anjo uniu-se ao terceiro anjo. O quarto anjo deu o poder ao terceiro anjo para proclamar a queda de Babilônia. A queda de Babilônia que começou em dia 2 de junho de 2020. Assim começou a queda de Babilônia, porque a igreja se uniu com o candomblé e espírita e Umbanda. Então, todos juntos promovem a falsa liberdade religiosa, porque a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Lá, mais uma vez, eu quero esclarecer, mais uma vez, acrescentar o que a nossa irmã acabou de explicar a respeito do sinal da besta. O profeta João lhe foi esclarecido a respeito do sinal da besta. O profeta João, ele viu duas classes no mundo inteiro. Uma classe que recebe o sinal da besta, uma classe que recebe o selo do Deus vivo. Mas, porém, não lhe foi esclarecido de que forma sairia este mesmo decreto dominical. A profetisa Ellen G. White também lhe foi esclarecido a respeito do sinal da besta e a respeito do mesmo decreto dominical. Mas não lhe foi detalhada por completamente de que forma sairia. Mas recebeu alguns detalhes, que a imposição do domingo em lugar do santo sábado é o decreto dominical. E também lhe foi esclarecido que quando Estados Unidos tirarem a liberdade religiosa,
Então, também assim é mesmo o decreto dominical. Então, ainda ela escreveu nos seus escritos que nem tudo que se refere a respeito do sinal da besta será compreendido, nem compreendido será até que se desenrole o rolo do livro. Mas nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Deus revelou na liderança levantada por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa querida irmã Deuselene Souza recebeu revelações através do sonho que a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o decreto dominical. E que aquela assinatura que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 é o próprio decreto dominical. Então, esta é a razão pela qual nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não vê o decreto dominical. Ou seja, os adventistas não vê o decreto dominical. Por que eles não vê o decreto dominical? Lembrem-se o que a Conferência Geral, a nova liderança da Igreja Adventista, fez um vídeo a respeito do encargo que a Igreja Adventista recebeu. Em 1960 a 1965, a Igreja Adventista recebeu um encargo de promover a falsa liberdade religiosa. Isto foi quando 2 pastores adventistas foram até ao Vaticano II, ao Concílio Vaticano II, e pagaram 2 moedas de ouro ao Vaticano II. E ali eles recebem a responsabilidade de promover a falsa liberdade religiosa, estar em frente deste engano. Então, neste exato momento, por isso que os adventistas não veem decreto dominical. E lembre-se também que a Conferência Geral fez um vídeo a respeito do Fredon 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os iluminantes, para poder enganar o mundo. Qual é o engano que eles fizeram primeiramente? Eles enganaram o mundo com a teoria de dizer que o sinal da besta é o chip que será colocado no corpo humano. E ainda diziam que o sinal da besta é o código de barra. Este foi um dos enganos que enganou o mundo inteiro. Mas Deus revelou, através de sonho, na nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a irmã Deuselene Souza, que o sinal da besta é a observância do domingo em lugar do santo sábado, em que esta falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o decreto dominical. É o decreto dominical. Por isso que, falando a respeito do Fredon 25, os iluminantes escolheram 2 igrejas para poder enganar o mundo inteiro. A primeira igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A segunda igreja é a Igreja Católica. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o papel de promover a falsa liberdade religiosa e colocar o domingo dentro dos templos adventistas. Então, este é o papel que a Igreja Adventista recebeu. Mas para a Igreja Católica, o seu papel para desempenhar é para resolver o problema do clima, para resolver o problema da economia e a imposição do domingo, a encíclica Laudato Si. Então, este é o desempenho da Igreja Católica. A agenda da Igreja Católica vai até 2030, mas a agenda da Igreja Adventista vai até 2025, que significa que até 2025 a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vai colocar o domingo dentro dos templos adventistas, até 2025. Até 2025, todos os templos adventistas guardarão o domingo. Mas a agenda da Igreja Católica, eles não vão conseguir resolver o problema do clima, eles não vão conseguir resolver a economia, o problema da economia. Então,
ali está a razão pela qual a Igreja Adventista vai conseguir a sua agenda, mas a Igreja Católica não vai conseguir, não vai atingir. É por isso que hoje os Adventistas não entendem, não veem o decreto dominical. Porque ainda houve um engano, que os pastores modernos enganaram os membros, dizendo que o decreto dominical sairá pelo clima. O decreto dominical sairá pelo clima. Então, o decreto dominical não saiu pelo clima, mas saiu em nome da liberdade religiosa. Este é um engano terrível que está enganando os adventistas do sétimo dia, esperando todos o decreto dominical saindo pelo clima. E por isso que até hoje nenhum adventista vê o decreto dominical, porque eles estão esperando o decreto dominical pelo clima, pela encíclica Laudato Si. Amados irmãos, este é o esclarecimento. Para quem só verá o decreto dominical aquele que unir-se à nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Esse verá o decreto dominical. Entenderá o que é o sinal da besta. Mas quem permanecer com a liderança rejeitada da Igreja Adventista do sétimo dia não verá o decreto dominical. Conforme já não viram a primeira fase do decreto dominical, não verão também a segunda fase do decreto dominical. Não verão. Então, por isso, isto é que está querendo dizer a respeito do sinal da besta. Então, por isso, nós agradecemos você que não uniu-se à nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Faça o possível, quando é tempo, para unir-se à nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Só os que se unirem com a nova liderança da Igreja Adventista poderão entender o que é o sinal da besta, e só esses que verão o decreto dominical. Então, só aqueles que fizeram o confessar olhando para o céu, que estarão unidos com o quarto anjo.